No dia 12 de setembro de 2022, o Emmy Awards coroava The White Lotus como a melhor minissérie do ano. A produção criada por Mike White levou todos os principais prêmios da noite e fez a alegria dos poucos fãs que acompanhavam a saga dos ricos mimados que causavam em um resort de luxo. E eis que a segunda temporada chega ao fim agora, no finalzinho do ano, e o que antes era uma sériezinha cult se tornou um fenômeno de audiência e estourou a bolha da cultura pop. Bem-vindo ao papo sobre a segunda temporada de The White Lotus. Vamos trocar uma ideia sobre essa maravilhosa produção e, é claro, a conversa aqui é soltinha e cheia de spoilers. Dizer que The White Lotus se tornou um fenômeno de audiência não é nem um pouco exagerado. Para vocês terem uma ideia, a audiência americana do último episódio da segunda temporada foi o dobro da season finale da primeira temporada. The White Lotus teve um efeito assim de boca a boca extraordinário e a cada semana sua audiência subia um pouco. E a grande verdade é que essa segunda temporada foi muito melhor que a primeira. A primeira temporada é legal, mas muitas pessoas ficaram com preguiça de assistir uma história sobre um bando de riquinho mimado, só que essas pessoas que estavam com essa barreira não entendiam que esse era o ponto da série, tirar sarro com as pessoas completamente deslocadas da realidade. A grande diferença é que para a segunda temporada, Mike White fez um roteiro redondinho. A crítica social tá lá, continua. O bom humor sempre está presente, tem sexo pra caramba, mas dessa vez o mistério foi muito eficiente, porque a construção dos personagens foi muito melhor. Ou seja, você queria ver quem iria morrer, porque você se importava com alguns personagens e detestava outros. O Mike White fez o impensável. O final de The White Lotus foi cruel, foi injusto. Os clichês foram escancarados, as expectativas foram subvertidas e nós, como audiência, tivemos que interpretar várias coisas. Mike White respeitou e valorizou a inteligência do seu público e, acima de tudo, criou uma teia de aranha para seus personagens, onde todos os núcleos eram muito interessantes. Na primeira temporada, temos um grande herói, o gerente Armond. Armond foi aquele espiral de autodestruição que você não consegue tirar os olhos. O ator era ótimo, sua dinâmica com os hóspedes era maravilhosa e toda semana eu queria mais Armond. Mas vamos combinar, a família lá com os filhinhos mimados da primeira temporada, o casalzinho lá, os recém-casados, a Tânia era legal, tanto que ela volta pra segunda temporada, mas em termos gerais, não dá pra comparar os trabalhos de construção de personagens entre as temporadas. Isso porque alguns personagens foram relativamente repetidos. Vamos parar aqui pra analisar. O Albie, por exemplo, da segunda temporada. Cara, me lembrou muito a Olivia da primeira. Ambos jovens, desconstruídos, que abraçam o politicamente correto e têm vergonha dos pais com aquela mentalidade ultrapassada. O Ethan e a Harper, né, o jovem casal que está ali passando por dificuldades de incompatibilidade nos desejos físicos, também parece o casalzinho da primeira temporada. A própria Valentina, gerente da segunda temporada, tinha alguma coisa de Armond, até na questão de querer tirar vantagem do seu poder de liderança do seu cargo e esperar, quem sabe, sexo ou atenção de algum funcionário em troca de favor profissional. Só que de alguma forma, absolutamente todos os núcleos da segunda temporada eram interessantes. Vamos lá, né? A gente tem o vô, pai e filho em sua busca das origens italianas, os casais amigos tirando férias juntos, a milionária, seu marido e a assistente, as prostitutas locais. Toda vez que a história pingava para um desses núcleos, havia algo de interessante ali. Cara, e notem como as prostitutas foram quase que a constante da temporada. O vô, o pai e o filho se envolveram com elas. Os homens dos casais lá se envolveram com elas. A gerente se envolveu com elas, a pianista do hotel se envolveu com elas. Foi praticamente o PowerPoint do Lula, tudo apontava para as prostitutas. E é claro, né, filmar essa temporada na Itália deixou a série ainda mais linda. Que lugar maravilhoso, que paisagem fantástica. Tudo foi muito valorizado com uma montagem que virou assim a marca registrada da série. As ondas batendo na pedra em câmera lenta, era como se fosse assim a transição entre cenas, aquele close nas estátuas, era ao mesmo tempo estranho e interessante. Mas novamente, o grande mérito dessa temporada foi a coragem de matar sua protagonista, o fio condutor entre as temporadas de The White Lotus. O Mike White, ele fez o oposto do padrãozinho hollywoodiano de séries. Quando você tem um personagem, né, muitas vezes, na maioria das séries, quando tem aquele personagem querido, segura, mas segura por 20, 30, 70 temporadas. E quando ele mata a Tânia na segunda temporada, é algo tão chocante e é algo que Game of Thrones fazia muito bem. É aquela expectativa
que é quebrada. E isso pra nós que estamos assistindo torna a experiência muito diferenciada. Claro, seria muito mais confortável manter a Tanya viva e quem sabe trazê-la pra terceira temporada. Claro que muitos queriam ver o escroto do Cameron morto, e é por isso que eu bato palmas pra segunda temporada, porque tivemos surpresas e não o óbvio. Olha isso, o Greg estava dando golpe na Tanya desde a primeira temporada. Quando ele aparece ali sem querer no quarto do lado dela, putz, era óbvio que aquilo era um golpe. O Greg estava de conchavo com os gays ricos para assassinar a Tanya e ficar com sua grana. E olha que louco, nada disso foi dito de forma expositiva, mas a gente sabe de tudo isso. Outro exemplo, né? No último episódio, a Daphne e o Ethan se pegaram ali naquela ilha. A gente não vê eles se pegando, mas a gente sabe que eles se pegaram. A segunda temporada de The White Lotus é o suprassumo de como fazer um texto inteligente e que não seja absurdamente expositivo. Mike White, pode confiar. A gente entendeu. Valeu. Não precisa mostrar a Daphne e o Ethan se pegando. Não precisa mostrar o Greg falando no telefone com os gays sobre assassinar a Tanya. É isso. A gente pegou. E esse lance de subverter expectativas não é fácil de se fazer, não. O Mike White sabia que a gente esperava que a Tanya sobrevivesse. Aí, como a gente tinha essa expectativa, ele vai lá e mata ela. A gente sabia que o playboy inocente estava levando golpe da prostituta italiana, mas mesmo assim a gente gosta dela. Eu tinha certeza que a Harper não tinha pego o Cameron, estava só fazendo aquela tortura psicológica com o Ethan, deixando ele pensar o pior, e no final, ela realmente estava mentindo. A Harper, inclusive, é uma personagem muito complexa, né? Mérito da Aubrey Plaza, porque no começo da temporada, eu tinha raiva dela. Nossa, que pessoa azeda. Depois, eu fiquei com dó. E depois, mais pra frente, eu dou razão pra ela. A Porsche é outra personagem que no começo da temporada eu tinha um pouquinho de raiva dela. Nossa, que menina chata. Mas depois eu tava morrendo de medo de ela levar a pior. E a Daphne, cara, a rainha, olha a expressão facial dela se transformando quando o Ethan conta que o Cameron e a Harper se pegaram. Em poucos segundos ela digere tudo e manda real. A gente tem que fazer o que precisa fazer para não ficar se sentindo vítima da vida. Chega aí, jovem, vamos lhe dar um rolê naquela ilha. Só batendo palmas. E a parte dos clichês é quase como a cereja do bolo. Ver a Mia conseguindo ser a pianista do hotel, descobrir que o namoradinho da Porsche estava comendo o próprio tio, ter cenas feitas nas locações de O Poderoso Chefão, ver o playboy inocente que recrimina o pai por sempre querer resolver tudo com dinheiro, só pra ele mesmo querer resolver o problema da prostituta com dinheiro, e o meu favorito, a malinha do assassino. Quando a Tanya está lá no iate no último episódio e ela vê o cara chegando ali de barco com uma malinha e ela acha que ali tem provas de que querem matá-la, é claro que isso era paranoia. O cara não vai estar andando com uma malinha cheia de prova de assassinato. A série não iria usar um clichê tão óbvio como esse, mas quando usou, quando a gente vê a Tanya tirando ali uma corda, uma silver tape e uma arma, mano, que maravilhoso. A malinha era praticamente a malinha da morte do Dexter. Até a cena onde ela sai toda atrapalhada, atirando em todo mundo, e nós nem vemos o povo levando tiro, apenas ouvimos os corpos caindo no chão. Que coisa linda, que coisa bem feita. E é por isso que a morte da Tanya é tão trágica, porque ela havia conseguido escapar. Tanya morreu por culpa dela mesma, por ser atrapalhada, por vaidade talvez, ela nem quis tirar o salto pra pular do barco. Eu já quero ver o Greg, todo ricão, na terceira temporada, aproveitando do dinheiro dela, e quem sabe, ele se dá mal. Dá até pra trazer a Porsche e o Albi de volta na terceira temporada, nas Maldivas, talvez. E o mais legal disso tudo é que no meio de golpes, assassinatos, muito sexo e hipocrisia, ainda existe tempo para referências artísticas. Como, por exemplo, aquela recriação cena a cena do terceiro episódio que homenageia o cinema italiano dos anos 60. The White Lotus é um convite para tirarmos sarro da hipocrisia e futilidade dos milionários completamente desconectados com a realidade das pessoas, que tem tudo fácil na vida e mesmo assim, eles têm dificuldades de encontrar felicidade. E talvez o maior escancaro de hipocrisia seja do próprio Albi, que no fundo é um bom garoto, é inocente, mas quando a gatinha passa por ele quebra o pescoço igualzinho o papai e o vovô. Inclusive, essa cena pode até representar o fim da inocência do Albi. Agora ele aceita quem ele é, ele sabe o sangue que tem. Será que ele vai virar boy lixo? Nos seus últimos minutos de vida, tudo que a Tanya só queria saber era se o Greg estava tendo um caso. Ela não queria saber se o seu marido havia encomendado o seu assassinato. Ela queria saber se estava sendo rejeitada. Olha o nível de futilidade nos momentos finais ali no meio de uma tragédia, de um monte de gente levando tiro no peito. A Tanya só queria saber, estou sendo traída? Ela não queria saber, estão vindo me matar? Obrigado, Jennifer Coolidge, por uma personagem
tão icônica. Depois de tantos anos, eu até diria que ela conseguiu sair um pouco da sombra da mãe do Stifler, e pra mim, ela sempre será lembrada como a Tânia, a injustiçada. Mike White, o rei do deboche, termina a temporada nos mostrando as prostitutas locais passeando por uma rua na Sicília, cheia de lojas caras, dando oi ali pro amiguinho que fingiu ser o cafetão, com os bolsos cheios de grana, sonhando com uma compra de luxo, enquanto tocava ao fundo as melhores coisas da vida são de graça. Cara, puro creme. Minha nota para a segunda temporada de The White Lotus, 4,5 estrelas. Se eu tivesse feito a minha lista de melhores do ano agora, porque assim, eu fiz minha lista algumas semanas antes da conclusão de The White Lotus, as melhores de 2022. Talvez The White Lotus teria entrado, hein, Bubu? Com certeza, cara. Melhor série, minissérie do ano, fácil. Maravilhosa. Aliás, já me conta aqui nos comentários se você gostou de The White Lotus, não curtiu muito, tá animado pra terceira temporada e não vai embora sem dar like nesse vídeo. Se inscreva no canal e fazer parte da melhor comunidade de série maníacos desse YouTube brasileiro. Até!